Foi a maior reviravolta da história da política americana. Sim, não há nada nem parecido. Ele estava acabado e voltou. Mas ao voltar, ele definitivamente tem contas a acertar. Não se trata apenas de ser o centro das atenções, mas também de se vingar de quem tentou prejudicá-lo. Terceiro mandato. Acho que eles estão zoando com isso. Quer dizer, você tem que prestar atenção, mas o que eu não sei é como Trump vai sair dessa. Porque no momento em que ele disser, ok, oficialmente não vou concorrer de novo, então a atenção vai para outra pessoa. E isso não vai ser bom para ele. Jonathan Karl é correspondente-chefe de Washington da American Broadcasting Company News e co-apresenta o This Week com George Stephanopoulos. Ele já presidiu a Associação de Correspondentes da Casa Branca e lançou Retribuição, terceiro livro de sua trilogia sobre a campanha presidencial iniciada em 2021. Jonathan Karl, obrigado pela entrevista. Ótimo, obrigado por me receber. É uma trilogia, esse é o terceiro. Você é o J.R.R. Tolkien. É o quarto. É o quarto. Como você chama isso? É tipo um... Quadrilogia? Sim. Mesmo se não fosse, inventamos uma palavra. Sai esta semana e você já foi especialista na Casa Branca. Você conseguiu, de certa forma, fazer o impossível, manter o mais alto nível de acesso, um respeito incrível entre os colegas jornalistas e ainda assim receber insultos do presidente Trump, o que parece ser um símbolo de coragem. Como conseguiu isso? Deve ter sido difícil. E para começar, como você manteve essas três características que parecem ser mutuamente exclusivas? Acho que o segredo está desde o começo. Primeiramente, eu tinha um relacionamento com Donald Trump que começou muito antes dele entrar na política. Fui repórter do New York Post. Eu o entrevistei pela primeira vez em 1994 na Trump Tower. Tive uma grande exclusiva sobre Michael Jackson, ficando lá após se casar com Lisa Marie Presley, e Trump me mostrou tudo. E foi enfim, assim começou um relacionamento que antecedeu em muito ele como figura política. Isso faz parte, mas mais importante, eu sempre tratei ele e eles com seriedade e com o respeito que vem de ter vencido a presidência. Então não é meu papel, sabe, ser o que Trump diria que é o partido de oposição. E ele me provoca com isso. O pessoal dele às vezes faz isso. Eu sou provocado. Sempre acreditei que como repórteres não devemos tornar isso pessoal. E quem liga se ele me insulta? Não vou subir lá e dizer, como você ousa? É tipo, eu não ligo. Eu tento não deixar isso me afetar. Tipo, claro, às vezes, sabe, você fica incomodado quando alguém fala algo horrível sobre você, mas eu fico tipo, tanto faz. Eu só estou fazendo o meu trabalho. E eu acho que eles também percebem que mesmo quando não gostam das minhas reportagens, eu sou preciso e justo. Certo. Bem, quero dizer, eu fico fascinado pelo tipo de perfil psicológico de ser chamado atenção no Truth Social. Isso deve causar uma certa dissonância, porque de certa forma é um reconhecimento, tipo tuche, como se você tivesse atingido ele, certo? Tipo você... Mas ao mesmo tempo, sabe, ele tem um público enorme e deve bater aquele frio na barriga, tipo, caramba, né? O presidente está me chamando a atenção especificamente. Sei que você diz que não liga, mas como é esse processo? Deve ser tipo, agora vou virar notícia, por isso, imagino que você não queira isso. Eu sempre odeio isso. Eu absolutamente, não porque estou sendo atacado, mas porque existe uma tendência de tentarem me colocar como parte da história. Certo. Sabe? E também quando você é atacado, seja nas redes sociais ou na televisão ao vivo, existe um efeito posterior. Quero dizer, você recebe ameaças e dizem coisas horríveis sobre você e tudo mais. Mas eu tentei, sabe, compartimentalizar e não dar atenção a isso. Isso definitivamente acontece. Mas eu também sei que na maioria das vezes, sabe, Trump realmente não precisa disso. Quero dizer, vou te contar, houve um incidente no Salão Oval algumas semanas atrás em que ele realmente veio para cima de mim. Estava perguntando sobre liberdade de expressão e compromisso com ela. Pam Bondi ia confrontá-lo. Você combate o discurso de ódio. Até alguns aliados dele diziam, ei, acreditamos que até discurso de ódio é liberdade de expressão. Então, de qualquer forma, eu fiz uma série de perguntas sobre isso e ele realmente veio pra cima de mim. O que tudo bem, sabe? Quero dizer, como eu disse, já estou acostumado com isso.
Mas assim que isso, sabe, você sabe como essas coisas no Salão Oval acontecem. Tem o grupo da imprensa lá, as câmeras estão gravando, e aí quando o Trump para, eles expulsam todo mundo o mais rápido possível. Certo. Então assim que acabou, eu começo a sair e Trump meio que faz um gesto para mim. E eu caminho em direção à mesa resoluta e ele diz basicamente: "Estamos bem?" E eu digo para ele, tipo, "Você foi bem duro ali." E ele disse para mim: "Não, não, você foi duro." E então, enquanto eu estou saindo, dá para ouvir ele. Se ouvir o áudio ambiente, dá para escutar ele dizendo isso. "Obrigado, Jonathan e John." E isso depois dele ter acabado de vir para cima de mim de um jeito que você pensaria que ele me odiava, mas aí ele está sorrindo para mim e brincando. E Você acha que o efeito final é tipo o efeito de um cônjuge abusado? Ele está tentando algo autêntico ou é só uma performance, tipo kayfabe do pro wrestling? Tipo, ele está tentando fazer um show e meio que manter você na linha? Ou ele realmente acredita nisso? Quero dizer, e eu não quero necessariamente entrar no perfil psicológico de Donald Trump nisso, mas se alguém teria alguma percepção sobre isso, seria você. O que acha disso? Quem ele é? Só quer aparecer nas câmeras? Ou ele está tentando te avisar que você está passando dos limites e que, de certa forma, você vai perder o acesso? quer dizer, olha, você sabe que meu primeiro livro se chamava Na Primeira Fila, do Show de Trump. Certo? E esse saiu durante o primeiro governo Trump. Eu escrevi, saiu antes da Covid. E, sabe, meu ponto era que ele via toda a presidência dele basicamente como o maior reality show do mundo. E por esse critério, foi o mais bem sucedido que o mundo já viu. Ele se tornou o ser humano mais famoso do planeta. Disse que ele era a estrela, produtor executivo e principal publicitário do show do Trump. Em um show é preciso ter personagens diversos e conflito. No segundo mandato, isso muda um pouco. Isso não é, nós já passamos do show do Trump. Ainda é um elemento do que o motiva. O título deste livro é Retaliação. E eu acompanho o retorno dele ao poder. E o retorno dele ao poder era em grande parte sobre se vingar daqueles que foram atrás dele, tanto legalmente quanto politicamente, que o ostracizaram. Reflita sobre como ele saiu da Casa Branca. Sim. Quero dizer, as empresas de mídia social o baniram de suas plataformas. Ele estava fora do Facebook, ele estava fora do Instagram, ele estava fora do Twitter. Ele não estava em uma boa situação. Ele não estava em boa situação. Grandes corporações nos Estados Unidos da América disseram: não vamos financiar Donald Trump, nem republicanos que votaram para contestar os resultados da eleição, que era o que Trump queria. Ele foi ostracizado. Ele era um pária, certamente para o setor corporativo americano e tudo mais. E ele voltou de uma forma que, você sabe, é preciso dizer: retaliação. Também é preciso dizer que este é o maior retorno da história da política americana. Nada se compara a isso. Richard Nixon perdeu a eleição presidencial e a de governador. Isso é brincadeira de criança. Ele estava acabado e voltou. Mas ao voltar, sabe, ele definitivamente tem contas a acertar. Isso não é mais só sobre ser o centro das atenções. Isso também é sobre se vingar das pessoas que tentaram ferrar com ele. Então, antes de entrarmos na questão da vingança, que eu acho que, sabe, você acertou no tema e realmente acho que surpreendeu muita gente, esse insight, tipo, toda aquela retórica, ouvimos tanta retórica do Trump ao longo dos anos, que nesse caso ele não era hipérbole. Mas esse retorno, sabe, porque no Clube da Imprensa de Mídia nós falamos sobre a imprensa e a mídia. E não tanto jornalismo, mas você pode falar do seu ponto de vista sobre esse ecossistema de entretenimento, de opinião, o ecossistema da mídia que, sabe, sem alguns veículos muito favoráveis, seja podcasts independentes, canais de notícias a cabo, influenciadores de redes sociais, me parece que o Trump não teria conseguido fazer isso sozinho, certo? E o que você acha disso, né? Parece que isso prejudica os padrões jornalísticos tradicionais. Estamos em um espaço de mídia estranho por causa disso. O que você pensa sobre isso? Olha, eu acho que isso é algo sobre o qual as pessoas falam desde que ele começou a concorrer. E eu me lembro que eu fiz a primeira entrevista em rede com Donald Trump em 2016. Na verdade, foi em agosto de 2013. Então foi cerca de 2 anos antes dele descer a escada rolante. Foi
Eu fui até Iowa. Ele ia para Iowa. A semana tinha poucas notícias. Pensei, por que não? Foi nesta semana. Exibimos uns 5 minutos, passei cerca de meia hora com ele. A conversa foi boa e interessante. Não perguntei a ele, e não foi só isso. Na verdade, tem uma parte da entrevista que acabamos não exibindo porque, sabe, foi quase meia hora com ele. Em 2013, perguntei a ele, se você disputasse a presidência, qual seria seu slogan de campanha? Ele respondeu, acho que seria fazer a América grande de novo. Isso poderia ter sido bom, porque eu queria saber o que ele achava dos outros candidatos e dos democratas. Eu fui perguntando para ele sobre cada um deles, você sabe, Ted Cruz, Marco Rubio, Paul Ryan, todos esses nomes, alguns deles do Partido Democrata. Naquela época, ele tinha curiosidade sobre política. Ele ainda não estava totalmente envolvido. Sim, sim. Mas veja, acho que uma coisa que pode ser dita é que, e eu fui muito criticado por aquela entrevista por alguns, tipo, por que você está dando atenção para Donald Trump? Por que você está levando ele a sério? Ele nunca vai se candidatar à presidência? Ele só está tentando aumentar a audiência de O Aprendiz, ou seja lá o que for. E sabe, eu disse, olha, o cara está aí. Ele vai para Iowa. Ele está sendo bem recebido. Acho que vale a pena conversar com ele. Agora, ele se tornou meio que um espetáculo nos anos seguintes, depois que anunciou que estava concorrendo à presidência. Claro. Você sabe, é claro, a televisão a cabo transmitia seus discursos, especialmente a Cable News Network transmitindo seus discursos ao vivo. Eles ficaram famosos por mostrar o púlpito vazio, como se Trump fosse surgir a qualquer momento, pois o público queria assistir. Era interessante. Você tinha esses candidatos formulaicos, seja Hillary Clinton ou Jeb Bush na época, que faziam o mesmo discurso repetidas vezes, davam pouquíssimas entrevistas e eram muito disciplinados no que diziam. Trump era imprevisível, o que trazia valor de entretenimento. Acho que, se você voltasse, eu já disse antes, odeio falar sobre a imprensa. E eu odeio quando as pessoas dizem, bem, o quê? Você pegou a entrevista errada, meu amigo. E a mídia? Por que faz isso? Fico pensando, o que é a mídia? Tipo o Brian Glenn? Ou é tipo, quero dizer, o que é isso? Mas eu vou considerar isso, a mídia. Quer dizer, tipo, a grande mídia... Como chamamos isso? Mídia tradicional, seja qual for o seu termo favorito. Acho que uma coisa que pode ser dita é que durante aquele período em que ele apareceu pela primeira vez, na verdade como candidato, houve uma cobertura massiva de Donald Trump porque era um espetáculo. Ele era único. Cobrir alguém que está causando impacto, tudo bem, mas não havia reportagens investigativas suficientes. E te digo, não é só a imprensa. Lembra da American Bridge? O grupo faz pesquisas de oposição sobre os candidatos. Eles fizeram um livro. Eu tinha a capa dura e ele está no meu escritório. No início de 2016, eles fizeram um livro de oposição com um capítulo sobre cada principal candidato republicano. Então você podia folhear e ver, sabe, o que os... Você chutou o cachorro. Sim, seja lá quais forem, todos aqueles nomes que, sabe, Rick Perry e... Obviamente, Ted Cruz, Lindsey Graham, Jeb, todas essas pessoas. Nenhum capítulo sobre Donald Trump. Eles não tinham nada sobre Trump porque não acreditavam que ele concorreria. Isso era levado a sério e acontecia em vários lugares. Sabe? Antes de um ciclo presidencial, fazemos muito trabalho investigativo sobre todos os candidatos em potencial. E não eram muitas pessoas, não era só a mídia, que achavam que Trump realmente seria um candidato. E, portanto, quando você fez o trabalho investigativo sobre Trump, ele já era o favorito disparado para a indicação republicana. Em um jantar em 2016, mencionaram o nome dele e um amigo disse, não vamos falar disso, é perda de tempo. Eles nem comentam porque isso nunca vai acontecer. Então isso funcionou? Quero dizer, todo mundo falava sobre isso ou ninguém falava sobre isso? Sim, quero dizer, você sabe, então eu diria que você está em um tipo de escalão superior daqueles que têm acesso e fazem uma cobertura justa, tipo das pessoas com acesso de alto nível à Casa Branca. Acho que você recebe muitas críticas das pessoas. Você recebe críticas da direita porque Trump vai te insultar. Você recebe críticas da esquerda por acharem que você está alimentando a polêmica.
Mas, sabe, isso quase parece que é quase como se Trump tivesse esse tipo de efeito de jiu-jitsu sobre a mídia ou sobre a imprensa, meio que deixando eles caírem na armadilha dele. Se alguém faz um comentário crítico, né, ele pode apontar para essa pessoa. Acho que para você o objetivo é levar tudo a sério, mas deve haver momentos em que não acredita no que ele ou seus asseclas dizem. O que faço é bem diferente de comandar um canal a cabo, o que felizmente não faço. Mas aí você está tomando decisões sobre ele fazer 1 hora no Salão Oval só discursando. Vai transmitir ao vivo? Isso é jornalismo? São perguntas diferentes. Felizmente, não preciso tomar essas decisões. Você já acessou o site Mediaite.com? Nós, sabe, é algo com o qual eu realmente tenho lutado, porque nós cobrimos, nós evoluímos para um lugar que responde à pergunta: o que eu perdi? É. E isso se encaixa diretamente nisso, sabe? Trump definiu a economia da atenção. E então, ao levá-lo a sério e cobrir cada capricho do presidente, você não pode simplesmente ignorar isso. Mas, ao mesmo tempo, é uma distração maravilhosa no momento. Tipo, a economia não está mais forte hoje do que estava, sabe? Há um ano. E isso não é algo sobre o qual alguém está falando. Há muitas controvérsias. Inundar o campo foi uma tática eficaz para ele. Mas isso é quase um eufemismo, né? Inundar o campo exponencialmente com mangueiras de incêndio de todos os níveis é insano. Então, como repórter, você precisa filtrar quais histórias cobrir, como você lida com isso. O que é uma distração e o que é uma história significativa para cobrir. Eu diria que há duas maneiras diferentes de olhar para isso, porque eu tenho meio que dois papéis aqui. Uma delas é, você sabe, cobri-lo como jornalista no dia a dia e como co-apresentador de um programa de domingo que tem um ritmo próprio e precisamos estar sempre atualizados. E nós temos que, você sabe, no caso do programa de domingo, nós temos uma semana, certo? E nós podemos tanto olhar para a semana que passou e tentar entender o que aconteceu, tentar mostrar para as pessoas o que foi importante naquela semana e também olhar para a semana seguinte, o que esperar, para onde estamos indo, conversar com as principais figuras do noticiário. Isso é uma coisa. Também é como um livro, como um jornalista que os escreve. Quero dizer, para mim é por isso que nunca pensei que estaria escrevendo agora 4 livros sobre essa era política. Quero dizer, fui meio que arrastado, chutando e gritando, para escrever o primeiro livro. David Larrabell, um agente literário, tentava me convencer a escrever um livro desde antes de Trump assumir o cargo. Você está tão ocupado com o dia a dia, é como... Tipo, onde você encontra tempo para fazer isso? E então, um dia, ele veio para Washington e me levou para tomar café da manhã. Antes de pedirmos o café, ele deslizou um papel pela mesa. Olhei e estava escrito: queria ainda ter esse papel. Só dizia, primeira fila no show do Trump. Esse era o título. Apenas faça. E eu fiz. Coloquei meu coração e alma na escrita daquele livro. E minha motivação naquele momento era que eu achava que estava testemunhando algo que ninguém jamais tinha visto na história americana. Certo. E eu não queria tanto fazer um julgamento, sabe? Não era um discurso polêmico. Eu não estava, sabe, elogiando ou criticando nada. Você não estava pregando para convertidos, o que é raro. Eu queria dar às pessoas daqui a alguns anos a chance de responder à pergunta: como era estar lá? Mas depois que fiz isso, percebi que essa é uma forma de lidar com o peso. Você dá um passo para trás, escreve um livro. Ao escrever um livro, você revisita aqueles eventos que pareciam 10 mangueiras de incêndio vindo em sua direção. Aquela visão de 30 mil pés. E tentando entender o que importava, o que se destacou e o que, sabe, o que realmente importa. Certo, mas é difícil, quero dizer, é brutal. E no dia a dia é realmente difícil. Tem um trecho no seu livro que eu quero ler porque é realmente notável. É um retrato brilhante de como a política levou os Estados Unidos contra a vontade a 2025, feito por um dos melhores e mais rigorosos repórteres apartidários do país. Isso é de Bob Woodward, não o conheço. Não, ele é lendário. São, sim, e ele normalmente não é efusivo com pessoas desse meio. Quero dizer, parabéns.
Esse é o maior elogio. E o que realmente me chama a atenção é que seus livros estão se tornando referência e são apartidários. E isso é extremamente raro nesse meio. E eu acho que isso agrega valor. Então, quando você diz que escreve livros que não dão uma visão grandiosa e tentam determinar o que realmente importa, também precisa haver um senso de lógica e razão. E essas não são crenças partidárias, mas alguns achariam que são. Como você conseguiu manter uma voz em um ambiente cada vez mais dividido entre nós e eles, especialmente no ecossistema da mídia? Como você conseguiu fazer isso? É difícil! Muitos vão ouvir o que você disse e alegar. Claro, ele é imparcial. Há pessoas assim. E, aliás, já ouvi isso tanto da esquerda quanto da direita. As vozes mais altas hoje estão na direita, mas antes eram da esquerda. Quero dizer, você se lembra quando eu era o principal correspondente da Casa Branca cobrindo o Barack Obama? Certo. Eu fazia perguntas incisivas e difíceis na sala de imprensa e destacava histórias sobre problemas do Affordable Care Act, o site, questões sobre o uso dos fundos do estímulo e outras situações. E as pessoas diziam, sabe, quero dizer, eu era criticado de forma bem dura, sabe, pela esquerda, sabe, e agora, sabe, pode ser pela direita, Make America Great Again. Mas olha, eu acho que é só saber que as pessoas vão falar comigo. Eu vou tratá-las de forma justa. Eu vou representar com precisão, vou tentar entender de onde elas vêm e, sabe, mostrar isso. Vou te mostrar este livro. Há várias pessoas que falaram totalmente em público. Normalmente, nós que muitas vezes não falamos, você sabe, às vezes falamos, mas não da maneira como fizeram para este livro. Hunter Biden, com quem conversei ao longo da campanha e com quem me sentei antes da eleição e depois que o pai dele desistiu. Fui à Califórnia para falar com ele antes de sabermos o resultado da eleição. Eu queria que fosse influenciado por quem iria ganhar ou perder. Passei horas com ele, só nós dois, falando sobre toda a campanha. Por quê? Hunter Biden? Porque Hunter Biden era a única pessoa que falava com Joe Biden todos os dias, várias vezes ao dia, durante todo o... Hunter virou quase um mascote, muso inspirador e animador de torcida dele. Hunter não estava dando entrevistas nem conversando, mas desenvolvia esse relacionamento. Eu falava com Bannon o tempo todo, exceto nos 4 meses em que ele esteve preso. E eu tive horas e horas de conversas com Bannon depois que ele saiu da prisão. Às vezes eu precisava coordenar essas conversas. E então, eu estou falando com Bob Kennedy. Está lá o Bob Kennedy, oficialmente. Nancy Pelosi concordou em me dar uma entrevista antes da eleição. Para mim, é importante ter as observações das pessoas antes dos resultados, pois depois tudo se distorce. Ela aceitou me conceder uma longa entrevista, desde que fosse usada só após a posse do próximo presidente para o livro. Então, por que essas pessoas falam comigo? Porque elas sabem que eu quero conversar com elas, não porque eu quero pegá-las, quero saber de onde vem. Você está reportando, você está fazendo jornalismo e está tentando descobrir meio que a história por trás da história, para que quando ela realmente vier à tona, você tenha criado uma narrativa realista aos olhos. Isso é fascinante, olhando para aquela época, essa última eleição foi diferente de antes. Nenhuma outra que já vimos, e claro. Jake Tapper, Alex Thompson, o livro deles, Pecado Original, que foi lançado, acredito que eles concordariam que esse livro só poderia ser escrito após a eleição, já que a história é feita pelos vencedores, certo? E então, se você sabe, Kamala tivesse vencido, ninguém teria querido dizer nada contra o próprio partido, porque querem manter seu status, seu acesso e seus empregos. E, aliás, o que eu fiz foi, quero dizer, provavelmente metade das entrevistas para esse livro, talvez mais, foram feitas depois da eleição, certo. Mas havia pessoas-chave com quem eu queria falar antes de saber o que ocorria para não ser influenciado. Então, o que você acha dessa história de declínio cognitivo? Quero dizer, acho que era evidente para qualquer um que realmente estava prestando atenção, especialmente no último ano e meio.
Acho que muita mídia merece críticas por ter sido gentil demais. Parecia até abuso de idoso. Por exemplo, a Fox News cobriu muito isso, mas era como rir de alguém caindo de bicicleta. Mas havia muito pouca reportagem por trás disso. Você é cauteloso quanto ao seu tipo de reportagem? Reportando naquela época e com a sabedoria do retrospecto? Sim, quero dizer, acho que todo mundo deveria olhar para trás e ser crítico sobre como fizemos qualquer coisa, especialmente nessa época. Eu tenho uma visão um pouco diferente sobre a história do Biden, E há muita reportagem sobre o Biden. Quero dizer, tem, sabe? Acho que todo aquele drama shakespeariano em torno da decisão dele de desistir. Bem, Você relata que, basicamente, ele estava realmente isolado, que ele não estava, quero dizer, nem mesmo Jeff Zients, o chefe de gabinete dele, estava envolvido. na reunião em que decidiu desistir, o impressionante é que só avisou Zients depois. Foi tipo, Jeff, estou fora. Chefe de gabinete talvez queira saber. Atualize seu currículo. Só para você saber. Isso é redistribuição, realmente interessante. Mas olha, eu não acho que houve um grande conforto em relação ao Joe Biden. Acho que todos viram o que aconteceu na tela da televisão. Eu contei no livro, sentado, tive uma entrevista essa semana com Chris Coons, que era co-presidente e amigo do Joe Biden e tudo mais, no domingo após o debate da Cable News Network. O debate foi quinta-feira, domingo. E ele meio que tentou me dizer que a campanha, na verdade, estava indo melhor depois do debate. É tipo, sim, nossa arrecadação aumentou, nós somos isso. E as pessoas mostram, as pesquisas instantâneas mostram que as pessoas acharam que Trump estava mentindo. E sabe, eu fiquei tipo, cara, sério? Então, para mim, eu sou bem direto no livro, digo que ele lembra o Bagdá Bob, porta-voz do Saddam Hussein, que fazia coletiva em Bagdá enquanto tropas americanas entravam na cidade. Ao fundo, meio que eles... Os infiéis serão derrotados. Sabe? Quero dizer, então, certamente havia figuras importantes dentro do Partido Democrata que estavam desviando o olhar e não falando sobre o que o mundo estava vendo. Não acredito que Biden estivesse totalmente desorientado nos bastidores, de forma pior do que aparecia diante das câmeras. Considero isso uma falácia. Eu realmente não acho que seja isso. Ele tinha perdido o ritmo e estava mais rígido, isso era evidente. O declínio cognitivo não é como se ele vivesse dizendo que o Canadá devia ser nosso 51º estado. Isso é outra coisa. Sabe, eu acho que todo presidente eleito acaba no que eu chamo de bolha de bajulação, sabe, cercado por pessoas. E, sabe, voltando pro governo Trump, você... Posso interromper um segundo? Quero destacar um ponto importante sobre Biden que documentei neste livro. As interações de Biden com Donald Trump, começando com o tiroteio em Butler e terminando em 20 de janeiro na posse, são fascinantes. E eu me esforcei muito, dediquei muito esforço para tentar relatar o que os dois estavam dizendo. Em alguns casos, conversei com pessoas que realmente ouviram as conversas e ligações. Tipo, depois da tentativa de assassinato. Sim, e o tipo de camaradagem que quase existia entre os dois, que é totalmente diferente da forma como Trump fala sobre Biden. E, sinceramente, da forma como Biden fala sobre Trump também. Acredito que um ponto subestimado sobre Biden é que seu governo será analisado rigorosamente pelos historiadores, porque a forma como ele lidou com a transição com um cara que se recusou a dar a ele qualquer uma das coisas que todos os outros presidentes fizeram em uma transição. Eu acho que isso foi bastante significativo. Ele demonstrou elegância onde Trump não demonstrou nenhuma. Ele foi elegante, honrado e totalmente presente ao fazer tudo isso. Ele se encontrou com Trump por 2 horas e meia em novembro, no Salão Oval. E as únicas pessoas presentes além de Trump e Biden eram Jeff Zients e Susie Wiles. Isso é fascinante. Então, eu quero voltar ao livro. E uma das coisas que surgiram no fim de semana foram suas anotações improvisadas do vice-presidente Mike Pence. Eu suspeito que você é um ser humano que está se esforçando para conseguir exclusivas. Quando isso aconteceu e você chegou a esse ponto, deve ter ficado empolgado, tipo, uau, é algo novo.
este é um arquivo da história que você vai revelar pela primeira vez. Pode explicar como isso aconteceu? Então, antes de tudo, é um documento histórico extraordinário. Considerando toda a conversa sobre o 6 de janeiro, as horas de audiências em horário nobre do comitê, toda a cobertura e o excelente jornalismo realizado, isso nunca havia acontecido antes. É um documento fascinante de ver porque está literalmente em uma agenda, em um calendário. Em um calendário de papel com a data 6 de janeiro, e são as anotações manuscritas de Pence sobre a conversa dele, bem antes de ele subir ao Capitólio e pouco antes da multidão invadir e começar a pedir a execução de Pence. Certo? Enforquem Mike Pence é uma ligação tensa. Ele diz que você será lembrado como covarde. Há 5 anos errei ao escolher você como meu vice. Em certo ponto das anotações, Pence desenha um emoji que parece um rosto triste ou bravo. É o contrário de um rosto feliz. E olha, uma grande parte eu tive uma ajuda muito boa com esse livro dos meus colegas da American Broadcasting Company, Declan Garvey, que estava com o Dispatch. Foi um esforço monumental, o maior desafio de reportagem que já tive. Nesse sentido, Catherine Faulders, da American Broadcasting Company, é uma das melhores repórteres que existem em Washington. E ela fez um trabalho absolutamente notável nas investigações, no caminho jurídico, e foi fundamental para que isso acontecesse. Ótimo para vocês dois. Qual é um momento do livro que você acha que as pessoas vão ficar mais surpresas ou que talvez até tenha te surpreendido mais ao descobrir durante a apuração? Quero dizer, para mim, pessoalmente, ler sobre a transição, mostrar em Mar-a-Lago e o tipo de múltiplas situações, né? Sabe, Steve Bannon estava tentando enviar mensagens para Boris Epstein de Danbury via Covid. Ah, prisão. E sabe, do jeito que você descreve, como esse desfile de pessoas muito poderosas meio que se curvava para o cara que de repente tinha todo o poder. Achei isso fascinante e uma ótima leitura. Mas para você, qual parte do livro vai surpreender nossos espectadores? Quero dizer, eu adoro. A cena em Mar-a-Lago na transição mostrava que Trump parecia mais disciplinado do que antes, segundo muitos comentários da época. Suzy Wiles realmente faz tudo funcionar direitinho. Ele faz indicações e anúncios de nomeações bem mais rápido. Mas na realidade o processo foi simplesmente inacreditável. Era como a Grand Central da influência política em Mar-a-Lago. No saguão, chamado Sala de Estar em Mar-a-Lago, descrevo uma cena com um candidato a procurador-geral ao lado de outro candidato ao gabinete, cujo cargo não posso revelar. Pete Hegseth passa devagar e as pessoas no sofá pensam que ele está lá para entrevistar Trump, já que é apresentador do fim de semana da Fox, e não por causa de um emprego. E então, no dia seguinte, ele acaba sendo anunciado como o indicado para secretário de defesa. Cash War, 4 indicados, Cash, desculpe. E Cash Patel, tipo, você disputando o FBI e o Trump meio cético no começo, e o Cash Patel esperando no saguão para quando o Trump entrar e sair, ele poder fazer o pitch de elevador enquanto ele atravessa quero dizer, todas essas cenas. E aí tem um barco, tem um iate na via costeira logo abaixo de Mar-a-Lago, que pertence a um cara chamado John Rich, que é um magnata do carvão aposentado. E é tipo o time de transição não oficial, sabe? Dos verdadeiros crentes do Make America Great Again. Escrevo sobre isso, depois visito o iate e converso com o pessoal. Tem coisas lá que são de explodir a cabeça. E do drama do Boris Epstein, sabe? E como ele vira alvo, quase é demitido por um tempo, parece até que foi demitido e ficou trancado para fora. Ele volta em poucos dias e se destaca. Toda a situação é notável. Uma coisa que vou te dar 2 rápidas. Quando Pelosi encontra com Biden, depois que ela vai ao Morning Joe e enfia a faca, dizendo que ele precisa tomar uma decisão. O cara já decidiu que vai ficar. E é a última conversa.
a última conversa de verdade que Joe Biden e Nancy Pelosi tiveram. Isso acontece em julho de 2024, é uma reunião secreta. Ninguém sabe o que está acontecendo, nem mesmo a equipe da ala oeste. Uma das assessoras de Biden, uma amiga próxima da família e assessora, Annie Tomassini, é literalmente a única que sabe e faz com que Pelosi possa chegar secretamente, não pela ala oeste, mas pela residência. Você sabe, era a ala leste antes de ser destruída. Descrevi onde foi a reunião, na sala Yellow Oval, no andar de cima, com vista para o South Lawn e a varanda Truman. No final, lembre-se, só havia 2 pessoas na reunião. No final da reunião, ambos são muito católicos. Eles são realmente Da velha guarda. Eles pegam terços, cada um deles tem um terço com eles. Ó, uau, moeda do terço, e eles fazem uma oração juntos. Ó, então isso é algo muito comovente para mim. E agora eles são como inimigos para sempre. Mas antes de se separarem, eles têm esse momento, sabe? Pegando o terço. E você sabe. Isso é impressionante. Isso é impressionante. E você sabe, muitas pessoas... Eu ia te dar outro exemplo, mas vamos deixar isso para depois. Tem outro? Exemplo. Última pergunta. Sobre a equipe de imprensa da Casa Branca, pergunto porque você estava muito próximo dela. Você citou que, sob liderança de Suzy Wiles, a equipe do Trump para o segundo mandato está mais profissional. Na minha opinião, a equipe de comunicação da Casa Branca está mais disciplinada. Parece que eles estão muito mais organizados. E ainda assim são tão agressivos ao provocar seus oponentes de uma forma realmente petulante, meio imatura. Como a América ou o corpo de imprensa deveria lidar com isso? Tipo, é como se eles não se levassem tão a sério. Estão fazendo um ótimo trabalho ao zombar das pessoas de uma forma inspirada. Então deixa eu tentar te surpreender um pouco. Eu acho que Karoline Leavitt é a secretária de imprensa mais eficaz que Trump já teve. E há 2 coisas que você procura em um secretário de imprensa. O secretário de imprensa realmente sabe do que fala e entende o que o presidente pensa? Certo. Alguns secretários de imprensa interagem bem com a mídia, mas não sabem o que realmente ocorre. O segundo ponto é se eles interagem com a imprensa, se dispõem e tal. Ela não faz isso. Besteira. Agora, claro, tem toda essa provocação e tudo isso, mas ela reflete o chefe dela. Então, se você está furioso e irritado com Karoline Leavitt, com a forma como ela fala, o que ela diz, as provocações dela, ou como você quiser chamar, ela está refletindo a pessoa para quem ela trabalha. Ela os representa. Ele a adora. Não acho que exista um porta-voz de maior confiança dele. Talvez você... Ela é uma expressão clara de uma pessoa, certo? Eu, Sarah Sanders, entendi. Mas eu acho que Karoline Leavitt só, sabe, ela não é como ela trabalha para alguém. Agora, olha, eu posso subir no meu pedestal por algo que é absolutamente verdade. O secretário de imprensa recebe um salário do contribuinte do governo dos Estados Unidos da América e está lá para falar em nome não só da figura política do presidente, mas do ramo executivo do governo dos Estados Unidos. Estamos em uma era em que Trump assumiu o comando do executivo dos Estados Unidos da América de um jeito inédito para seus antecessores. O ramo legislativo também. E certamente isso ainda existe? Sim. Então veja, eu acho que se você quer ficar furioso com Karoline, então você precisa direcionar sua atenção para o chefe dela. Ela é um reflexo do chefe. Última pergunta, terceiro mandato. Sim, eu acho que eles estão provocando com isso. Quero dizer, você tem que prestar atenção nisso. E, aliás, só uma pequena observação sobre isso. Bannon foi realmente o cara que começou essa coisa. Não, ele está comandando isso. Quero dizer, ele começou isso tipo, estou falando antes do Trump tomar posse, ele já estava falando em terceiro mandato. Acho que o verdadeiro motivo pelo qual Bannon começou a fazer isso é porque ele estava provocando o Jet Vance. Ele não quer dar a de Vance a chance de se preparar para substituir Trump.
Porque se você está realmente dizendo, sabe, que vai ser o Trump de novo, então por que esse cara? O que ele vai fazer? Então eu acho que foi assim que tudo começou. Mas o que eu não sei é como o Trump vai sair de cena e quando. Porque no momento em que ele disser, ok, eu oficialmente não vou concorrer de novo, a Constituição diz que eu não posso, mas eu oficialmente não vou concorrer. E, sabe, eu apoio Marco Rubio ou eu apoio J.D. Vance, então a atenção vai para outra pessoa. E isso não vai ser bom para ele. Então eu não tenho certeza de quando isso vai acontecer ou como isso vai acontecer, então você tem que ficar de olho. Mas eu acho que sim. Lembro de ver um tweet onde Mick Mulvaney disse que Trump cederia o poder graciosamente se perdesse em 2021. E agora, quando as pessoas citam isso, quando dizem para ignorar essa história de terceiro mandato, bem, já passamos por isso antes. Pessoalmente, eu sinto que é um tipo de provocação performática, sabe? Coisa de luta livre profissional. Eu adoro o conceito de que ele está tentando manter J.D. Vance no espaço dele. A grande pergunta que você fez é: como será o próximo ex-presidente? Eu me lembro de um artigo da New Yorker que tinha uma ilustração do Bill Clinton. Ele parecia um executivo de Hollywood. Um presidente é mais lembrado como ex-presidente, como Bill Clinton, do que pelo que fez no cargo. Com o Trump, é impossível imaginá-lo não sendo o cara principal. Uma coisa que relatei em Traição foi que, à medida que o Trump ficava cada vez mais fora da curva e contestava os resultados da eleição, e algumas pessoas próximas a ele diziam, vamos lá, já está na hora de seguir em frente. Biden venceu, eles tentaram dar a ele outra preocupação, a biblioteca presidencial. Eles estavam mostrando os planos para ele. Ele não queria saber disso, não tinha nenhum interesse. Contestar a eleição era tudo para ele. Agora está arrecadando dinheiro para a biblioteca. Ele pode exibir um grande avião na biblioteca. Ele não tem problema em arrecadar dinheiro. Quero dizer. É isso que ele faz. John Carl, este é o livro. Livro maravilhoso, ótimo ensaio, devíamos gravar. Muito obrigado por ter vindo. Você... Falamos muito sobre a mídia? Espero que não. Bem, me desculpe. Te puxei pela orelha e arrastei um pouco, mas foi ótimo. Obrigado por ter vindo, concordo. Muito obrigado, agradeço mesmo, valeu.